Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Infelizmente, claro, vamos falar de mais uma derrota do São Paulo fora de casa, 2-0 para o Goiás, análise da partida. E quero mostrar um trecho da entrevista do Dorival Júnior que para mim foi simplesmente inacreditável, hein, professor? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero falar de Lucas Beraldo, que pode deixar o São Paulo e já tem um primeiro candidato forte a levá-lo. Tudo isso e mais algumas coisinhas depois da vinheta. Hoje o bicho vai pegar, mas antes um recado rápido do nosso patrocinador. E a nossa patrocinadora é a 1xBet, galera. Aliás, patrocinadora também do Barcelona, de várias outras equipes do futebol mundial. Ela está presenteando você, inscrito e inscrita do canal SPFC TV Léo Jesus, que fizer o seu primeiro depósito na casa. Aí você faz o seguinte, vai aqui no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário, coloque esse código LEOJesus1x e é 100% de bônus no primeiro depósito. Olha que legal, hein? Limitado até R$ 1.200. Aí verifica como que funciona para você conseguir sacar esse bônus e aí você já dá aquela força também para o canal manter a parceria, você faz a sua fezinha e ajuda o canal. E vamos de sugestão, já que o Tricolor perdeu, vamos dar aquela secada nos rivais Santos e Corinthians. Por exemplo, derrota dos dois, eventualmente para Fluminense e para o Red Bull Bragantino, no caso o Bragantino ganhando do Santos e o Fluminense do Corinthians, R$100 apostados, um retorno de R$ 395,18. Essa é uma sugestão, você tem várias lá, cola na 1xBet. Legal, pessoal, vamos começar já interagindo por aqui, gente, com a primeira pergunta, porque um fato é que o São Paulo está a 5 pontos, ou seja, matematicamente a resposta é sim. Mas quero falar mais em um sentido real, de percepção. Na sua opinião, já despenca aqui nos comentários, o São Paulo corre um risco real de ser rebaixado para a Série B quando você analisa o time do São Paulo? Deixa aqui nos comentários, São Paulo corre risco ou não? Quero muito saber o que você pensa a respeito. Mas vamos lá, derrota mais uma vez pelo Brasileirão. Goiás 2, São Paulo 0 e o São Paulo conseguiu ressuscitar mais um defunto. O Goiás, como mandante nos últimos 12 jogos, tinha conseguido somente uma vitória e vence o São Paulo, eu diria, com certa facilidade, inclusive. Gente, vamos separar as coisas. Estou morrendo de felicidade ainda com o título da Copa do Brasil. Feliz, boa temporada do São Paulo devido a esse título especialmente, mas uma coisa é o título que não pode passar pano ou isentar o São Paulo de críticas, de jeito nenhum. A postura do São Paulo jogando em Goiânia, ela beirou o desrespeito com o torcedor. Um time totalmente displicente, um time que treinou durante um longo período e nada apresentou, com um time muito próximo do time titular, que a gente tem acostumado. Então não é o perder, é como o São Paulo perdeu que incomodou bastante. Um time, em resumo, displicência demonstra o que foi. E não é tirando o mérito do Goiás, que fez um golaço, acho que até o gol mais bonito do campeonato, se não me engano, do Hugo, né? Um golaço do Goiás que abriu o placar. Mas um time que continuou sem reação, São Paulo perdido. Você quer o retrato da displicência? O segundo gol da equipe do Goiás. A displicência do Alisson no domínio da bola. E aí, se isso é pouco, ninguém faz uma falta. O Diego Costa fica observando e também não mata com falta. Displicência dupla. Displicência ao perder a bola e ao não fazer a falta. E aí um segundo gol do Goiás que praticamente matou uma partida. Um jogo terrível do São Paulo, não dá aqui pra gente ficar destacando quem foi o pior jogador em campo. A gente teve aí o Alisson se destacando no segundo gol, mas um São Paulo todo ruim. Quando você vê que o Lucas Moura tá mal no jogo, você percebe que a vaca foi pro brejo realmente no São Paulo. Olha, gente, o São Paulo fez muitas partidas ruins na temporada, sobretudo fora de casa. Aliás, o desempenho do São Paulo, ele beira o ridículo fora de casa. O São Paulo tem 15% de aproveitamento de pontos, e isso não pode de jeito nenhum, né? Então, um jogo muito, mas muito ruim mesmo do São Paulo,
E aí tem que ficar de olho. A zona de rebaixamento ela vai subindo. Não acho que o São Paulo cairá. O São Paulo não vai cair para a segunda divisão, mas não pode entrar com essa displicência. A postura fora do Morumbi incomoda bastante. E repito, desculpa a redundância da palavra, a repetição dela. É desrespeitoso com o São Paulo, com o São Paulino que carregou o clube o ano inteiro, partidas como essas. Estou me atentando aqui, não tem crise no São Paulo, nada disso. Sobre São Paulo e Goiás, eu como torcedor do São Paulo me senti desrespeitado, tá? E aí, em cima ainda dessa partida, existem duas questões aqui. Uma pergunta que tem uma resposta óbvia, e eu gostaria de saber se vocês concordam, a minha resposta pelo menos é óbvia, que é a seguinte: James Rodrigues tem que ser titular desse time do São Paulo? A resposta é sim, claro, evidente, com certeza, qualquer afirmação gritante. A falta de criatividade do time do São Paulo nesse jogo contra a equipe do Goiás demonstra o quão urgente é James Rodrigues ser titular no time do São Paulo, ele que se destacou nos Jogos da Colômbia aí. E aí entra no lugar de quem? Meu irmão, tirando o Lucas Moura, qualquer jogador do meio de campo para frente do São Paulo. Você escolhe qualquer um deles, tira e coloca o James Rodrigues, né? Esse jogo gritou isso. Essa é uma pergunta para mim com uma resposta óbvia, claro que eu quero saber a sua opinião nos comentários. A segunda pergunta, para mim, não tem resposta. Eu gostaria de perguntar para o nosso querido Dorival Júnior. O time inteiro jogou mal, não estou colocando na conta de ninguém, tá? Essa é uma curiosidade minha. Ô Dorival, por que a insistência nesse menino Juan? O São Paulo precisando mudar a partida de novo, Juan? O menino não tem confiança. Recebeu uma bola do Lucas que poderia bater pro gol, quis tocar de volta, isso já tinha acontecido. Vários jogos, vou dar um exemplo. Você pega contra o Botafogo, ele sai 2 vezes na cara do gol do Lucas Perry, em vez de bater no gol, ele fica olhando para a área se vai tocar para alguém. Ele não tem confiança para bater no gol, ele não tem postura hoje de um jogador pronto para vestir a camisa do São Paulo. Eu não estou aqui massacrando o Juan, gente, dizendo que ele não serve para nada, não é nada disso. Pode ser que o menino um dia se destaque, mas neste momento não está pronto. Então a minha crítica aqui é com o Dorival Júnior. Ô Dorival, por que da insistência deste Juan? E aqui eu não vou nem ficar pedindo, põe Pato, põe A, B, C. Eu tô perguntando o porquê da insistência no Juan. São muitos jogos, e muitos jogos, a maioria ou quase a totalidade deles, ele não consegue corresponder, nenhuma vez que entra. Eu acho que até para preservar o menino é momento de repente, vai jogar com o time sub qualquer coisa aí do São Paulo, fica no banco mais um tempo, tenta de novo no Paulistão. São Paulo precisa de pontos no Brasileiro. Então, para mim, uma resposta clara da pergunta se o James tem que ser titular, a resposta é evidente. E a pergunta sem resposta, mais uma vez, por que da insistência no Juan, Dorival Júnior? Dorival Júnior que deu entrevista coletiva e a gente vai começar a debater agora. A irritação é muito simples, a irritação é que o jogo não flui, nós não temos jogo no Brasil. Todos contribuem para que não exista partida, não exista uma partida que tenha dinâmica, que tenha uma sequência. Infelizmente isso daí é que faz com que todos que estejam dentro de campo sintam isso, todos que estejam em campo percebam o quanto isso daí acaba tirando o brilho de um espetáculo. Eu não estou falando com relação ao resultado acontecido, eu estou falando de um modo geral. O futebol brasileiro precisa repensar tudo isso. O jogo não flui, gente. Infelizmente é isso que acontece. E todos nós contribuímos, todos nós que estamos envolvidos contribuímos para que o futebol não desenvolva. Neste trecho da entrevista coletiva, eu concordo bastante com o Dorival quando ele fala que todos. Aí ele tá falando de juiz que não deixa o jogo rolar, ele tá falando de jogador que quando tá ganhando o jogo cai toda hora, isso inclui jogadores do São Paulo, de todos os lugares do país, treinadores que são coniventes com que os jogadores façam isso também. E acho que é uma preocupação real do Dorival, parece choradeira de quem perde, mas eu acho que é importante o futebol brasileiro refletir nesse nível. Não é à toa que a gente não consegue vencer um europeu em mata-mata, né, no caso de Copa do Mundo, desde a vitória do pentacampeonato contra a Alemanha. Faz muito tempo, hein, gente? Vão algumas Copas do Mundo aí
Então é preciso olhar para esse tipo de resultado e entender se não tem ligação com esse tipo de jogo ridículo que se pratica no Brasil. Nossa seleção agora não consegue mais nem se impor na América do Sul. Nossos clubes, de certa forma, não conseguem passar, às vezes, de semifinal de Mundial de Clubes. Então fica a reflexão. Nesse ponto eu concordo, o Goiás fez esse jogo, talvez o São Paulo também teria feito se tivesse na situação do Goiás, tá? Não tô passando pano, apenas concordo com o Dorival. E este trecho, Dorival? Em que mundo você tá, Dorival? Solta, diretor. Uma das poucas reclamações da torcida pós-título da Copa do Brasil é que o time talvez entre um pouco displicente, sem tanto foco nas partidas. Como trabalhar o mental da equipe para que o São Paulo possa prosperar mais nesses próximos jogos, se é que existe esse relaxamento, entre aspas, nas partidas? Desculpa, nós estamos vindo de 2 vitórias e um empate fora de casa. Isso daí não existe. Isso daí é imaginário. A partida de hoje foi muito bem disputada. O time estava desde o início ali ligado. Um escanteio, que não foi, era um tiro de meta. A arbitragem deu um escanteio. O rapaz pegou muito bem na bola. Está de parabéns. Não tinha como fazer defesa naquele lance. Ô Dorival, você tá em que mundo, Dorival? Todo mundo sabe, gente, o quanto eu gosto do Dorival Júnior, mas entre gostar e aliviar não é meu padrão, tá? Então vamos falar o que tem que ser falado. Ô Dorival, ilusório, isso não existe. É o mundo que você tá, meu irmão. O que não existe é esse seu ideal aí, pelo amor de Deus, Dorival. São 13 jogos fora de casa do São Paulo, nenhuma vitória. 7 derrotas e 6 empates. 15% de aproveitamento. Esse que é o mundo real, Dorival. Olhar para esses números e dizer que não tem displicência... Eu vou tratar primeiro, gente, de maneira contextual, porque texto sem contexto é pretexto. Mas depois eu quero pegar uma parte deste jogo, do segundo gol do Goiás, para a gente discutir displicência, tá? Mas vamos lá, alguns jogos eu vou colocar contra times que lutam na parte de baixo da tabela. Quem se lembra de São Paulo e Cruzeiro, fora de casa? O Cruzeiro venceu o São Paulo sem chutar no gol, o São Paulo fez um gol contra, e quem assistiu aquele jogo, aquilo é uma aula de displicência do São Paulo, quando tinha bola, perda de jogadas. Eu vou trazer para um pouco mais agora, Vasco, parte de baixo da tabela, já depois da Copa do Brasil, para a gente sair um pouquinho, porque estava focado nas Copas, já depois da Copa do Brasil. Aquele pênalti que o Wellington Rato bate, aquilo ali não é displicência? O São Paulo não foi displicente naquele momento? Né? São tantos... América Mineiro, já rebaixado. O São Paulo conseguiu perder do América Mineiro estando com um jogador a mais, o São Paulo se atirando todo desorganizado para o ataque, tomando um gol do América Mineiro no final da partida. Com um jogador a menos, o América Mineiro. Não foi displicência? Não atrela isso à displicência? Mas vamos falar de São Paulo e Goiás, gente. Olha, se isso aí não foi displicência, eu não sei o que é. Coloca o lance do gol pra gente discutir, diretor. Vamos discutindo. Olha o Alisson, gente. Vê se isso não é displicência. Isso é o quê? É falta de técnica? Isso é displicência, total. A gente pode até discutir a qualidade do jogador, mas olha lá, ele para. Observa como ele para no lance. Fica de olho nele, ó. Parou. Lá vai o jogador do Goiás. Segunda displicência. Cadê a falta? O Diego Costa não faz a falta no jogador. Era um lance claro que ia sair o gol se ele não parasse. Então, para mim, ilusório é tratar e normalizar isso, tá, Dorival Júnior? Desculpa, mas para mim você foi muito mal nessa entrevista coletiva. É preciso abrir os olhos. O campeonato não acabou, o São Paulo está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Já até respondendo eu a enquete aqui, tá, gente? Que eu coloquei lá no início. Para mim, o São Paulo não cai. Se você não respondeu ainda, responda agora. Você acha que cai ou não? Para mim, não. Para mim, o São Paulo não será rebaixado. Por quê? Porque a postura do São Paulo, por exemplo, jogando fora de casa na Copa do Brasil, demonstrou para nós torcedores que o São Paulo pode fazer muito mais do que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. A questão é, e a concentração, e o foco, e se colocar na partida do Brasileirão? Porque com exceção à Copa do Brasil, na própria Copa Sul-Americana, o São Paulo, nas fases de mata-mata, foi muito mal fora de casa. E no Brasileiro, péssimo, pior campanha da história. São Paulo, até esse momento pelo menos, São Paulo é o único time que não venceu no Campeonato Brasileiro jogando fora de casa, né? Então é uma situação muito complicada que precisa abrir os olhos. Para mim não, o São Paulo não cai porque o São Paulo tem um time que demonstra poder fazer muito mais.
E eu espero que tenha um choque de realidade e passe a fazer. Os próximos jogos são bem complicados. Nós temos Grêmio no Morumbi na sequência, depois sai fora de casa contra Palmeiras e Atlético do Paraná. Passou da hora de acordar esse time do São Paulo, hein? Deixa eu mudar de foco aqui, pessoal, para falar agora da Total Acesso. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola em uma live, o Júlio Casares informou que o contrato com a Total Acesso, que é a empresa responsável pelos ingressos aí do Morumbi, ela pode sair, tá? O contrato termina no mês de março, vai ser conversada a possibilidade de renovação, mas a Total Acesso vai ter que convencer o São Paulo, através de demonstração de novos mecanismos que consegue comportar, porque foi uma reclamação muito grande e a chance de trocar a Total Acesso, ela é muito grande neste momento, tá? Chance de trocar pode ter Beraldo de trocar de clube no final do ano. A gente já discutiu várias vezes aqui que Nestor, Beraldo, Pablo Maia devem receber propostas já nessa janela e que existe a possibilidade maior de saírem na próxima, porque a janela do meio do ano é a janela mais agitada do futebol europeu. Mas o Porto de Portugal vem bem forte para cima do Beraldo no final da temporada, tá? Mais ou menos o que fizeram com o Militão, é o projeto que eles querem apresentar para o Beraldo. Olha, você vem para o Porto e depois você vai para uma equipe maior, um Real Madrid, né? Literalmente, por exemplo, aqui citando o caso do Militão. Eu penso o seguinte, primeiro, informação, que é o que te importa. Se vier uma proposta grande, entendam como uma proposta grande acima dos 100 milhões de reais para o São Paulo venderá o Beraldo. Agora, mais uma reflexão para o futebol brasileiro. Nós não podemos servir de base, trabalhar categoria de base para favorecer time médio da Europa. Com todo respeito ao Porto, quem que é maior no futebol mundial, São Paulo ou Porto? São Paulo, evidentemente. Mas a gente trabalha a categoria de base para que o Porto compre por um valor que para ele é muito acessível e depois venda para o Real Madrid. E aí o time vai enriquecendo, né? Acho que precisa ter um acordo de cavalheiros no futebol brasileiro, principalmente entre os principais clubes, para que a gente possa pegar e identificar esses talentos diferenciados, como o Vinícius Júnior recentemente. O Flamengo vendeu bem Endrick, acho que o Palmeiras fez uma venda muito... Acho que tem que ser o Endrick o medidor, sabe? Beraldo, você pega o Ria Francisco agora no São Paulo, você precisa ter... uma camaradagem entre os clubes do Brasil, onde a gente vai fechar. Olha, jogador deste patamar... Não vamos aceitar proposta. Eu sei que é complicado, gente, que tá todo mundo quebrado, as más administrações, é difícil você agir assim. Mas se você conseguir, bater o pé e padronizar nos times do Brasil que ninguém vende por menos, por exemplo, de 200 milhões de reais um jogador como o Beraldo, esses times maiores vão começar a vir direto no futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa se vender melhor, senão a gente vai ficar sendo categoria de base para time médio da Europa. Quem é Porto perto do São Paulo, perto do Flamengo, perto do Santos, gente? Pelo amor de Deus, né? E nós vamos ficar trabalhando para eles, né? Quase que uma escravidão do futebol da América do Sul. Isso não pode acontecer. Então, os times brasileiros deveriam se unir mais para elevar o valor mínimo de transação. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber o que você pensa a respeito. Enfim, Beraldo vai ter sondagens e o Porto aparece como o principal grande candidato a tirá-lo. Não é só o Porto, tem times do futebol inglês de olho e olho muito gordo em cima do nosso querido Beraldo. É isso, galera. Deixa eu só agradecer, já passando aí na sua tela, a Ana Isabel, que deixou esse valeu de R$2, ao Alan Rodrigues, também valeu de R$2, e a Elza Nascimento, valeu de R$2 também. Muito obrigado. Dessa maneira vocês ajudaram a patrocinar o nosso último vídeo. O botão valeu, arrastou o like pro lado, lá perto do compartilhar tem o valeu. Pix do canal passando aqui, eu sempre venho agradecer aqueles que patrocinam o nosso canal dessa maneira. Outra maneira de você ajudar, e aí essa eu peço, porque é de graça, gente, você que já é da casa, não esquece de deixar o like, faz essa gentileza pra mim, peço carinhosamente. Você que está chegando hoje, se você achar que o canal mereceu a sua atenção, então se inscreva no canal, ative as notificações para continuar conosco e, claro, deixa um likezão aí para ajudar. E eu vou mandar agora o salve, no momento salve o Tricolor Paulista. Vai hoje para o Cleiton Souza, para o Francisco Dutra, para o João Pereira de Souza e, claro, que hoje quero homenagear a minha esposa, que faz aniversário, Ariane.
Um beijo, eu te amo, meu amor, muito obrigado por tudo que você representa. Você sabe o quão grande é essa batalha desse canal e se você não estivesse do meu lado, certamente a batalha teria sido perdida. Então, graças a você, nós vamos vencer juntos essa batalha por aqui. Minha parceira, minha companheira de todos os momentos. Que Deus te abençoe, um feliz aniversário, muita saúde e 300 anos me aguentando. Link fixado no primeiro comentário é da UXBet. Aproveite as vantagens que dessa maneira você também ajuda o nosso canal a continuar com a parceria e com a sobrevivência. Se inscreva no canal Léo Jesus Esportes, conheça o canal Fala Jesus, eu me mando e dias melhores para o São Paulo virão. Esse time tem capacidade, é só dar aquela acordada, São Paulo. Fiquem com Deus. Tchau.